Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Atelier. Hoje eu vou fazer com vocês, gente, essa toalhinha aqui. Olha que coisa mais linda. Para você utilizar no dia a dia, ó, quando for fazer alguma refeição, né? Dá para colocar aqui, dá para servir duas pessoas, ó, uma do lado de lá e a outra aqui, né? Esse mesmo trabalho aqui você pode fazer tapete, ó, com esse mesmo ponto. Você pode fazer um tapete bem lindo. Pode também fazer caminho de mesa, né? Fica bem legal aqui nessa mesa também, como caminho de mesa. Você pode fazer também maior, né? Para que caiam as franjas, né? Aqui quando você colocar na vertical. E tapete, né? Tapete fica maravilhoso. Pode fazer também menor e fazer joguinho americano. Então, esse ponto aqui, esse trabalho é bem legal porque você pode fazer várias peças, né? Com esse mesmo ponto, com esse mesmo trabalho, tá? Aqui eu tô utilizando, ó, para fazer esse acabamento aqui eu tô usando fio de malha. Aqui nas franjinhas eu coloquei umas continhas. A linha que eu tô utilizando é um barbante Ecotrama, tá? Então ela ficou bem molinha, bem flexível, bem fácil também de guardar. Então é isso, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, divulgarem para amigas, amigos, pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, assim sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Gente, para fazer essa peça, nós vamos começar fazendo um cordão aqui com 87 correntes, tá? Eu fiz essas correntinhas com uma agulha 3,5, mas agora eu vou começar a trabalhar com uma agulha número 3, tá? Aqui nós vamos pular uma, duas, três, e na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. E vamos fazer pontos altos sobre cada corrente até o final dela, tá? Até o final desse cordão. Gente, cheguei aqui ao final, e ficamos aqui com um total de 85 pontos altos, tá? Agora eu vou virar aqui o trabalho e vou fazer 3 correntes. Aí venho pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E vou aqui pro próximo e vou fazer um ponto alto. Ficamos aqui com um total de 4 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntes, tá? Vou pular aqui, ó, 1, 2. E no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Vou pular um ponto e no próximo um ponto alto. Uma corrente, vou pular um ponto e no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. Quatro correntes. Vou pular aqui 4, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto da base no próximo,
um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. Então, nós fizemos aqui 4 pontos altos, separados por uma corrente. E agora, vamos repetir, ó, daqui até aqui, ó, 4 correntes. Pulo aqui 1, 2, 3, 4, e na quinta, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo ponto, um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto e um ponto alto. Vamos fazer esse trabalho, ó, de 4 correntes e esse trabalho aqui, né? Até faltar ali no final 6 pontos, tá? Então, nós vamos repetindo isso aqui até chegarmos ali no final e ficar faltando aqui no final 6 pontinhos. Gente, olha, chegamos aqui na outra ponta, ó. E agora aqui nós vamos fazer 2 correntes. Vou pular 2 pontos da base e aqui no finalzinho, ó, fazendo a borda desse trabalho, nós vamos fazer 4 pontos altos, tá? E esses 4 aqui são juntinhos, não tem separação, não. Lembrar, ó, que o último a gente pega sempre aqui nessa correntinha, tá? Na terceira corrente. Então, nós ficamos com esse trabalho aqui inicial. Gente, agora nós vamos virar o trabalho. Vou fazer aqui 3 correntes. E aqui, como é a borda, tá? Nós sempre vamos fazer esses 4, né, pontos e mais essas duas correntinhas aqui. Então, a gente vai repetir, ó, 4, né, pontos altos. Duas correntes. E aqui também nós vamos fazer um ponto alto. Essa carreira é muito parecida com a anterior, tá? Ó, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, a gente pula essa correntinha aqui e vamos pro próximo ponto alto, igualzinho. Uma corrente e aqui um ponto alto, tá? Ó, então até agora tá igual, né? O que que vai mudar? O que vai mudar é aqui, ó, nessas 4 correntes. Nós vamos fazer 2 correntes. Aqui você vem pro centro, ó, vai fazer um ponto baixo e 2 correntes, tá? E vamos repetir tudo, ó. Um ponto alto, uma corrente, em cima do ponto alto, um ponto alto, uma corrente, em cima do ponto alto, um ponto alto, uma corrente, e em cima do ponto alto, um ponto alto. E vamos repetir esse trabalhinho aqui, ó. 2 correntes, vamos aqui fazer um ponto baixo bem no centro, 2 correntes. E vamos repetir esse trabalho, tá? Vamos fazer esse trabalho até aqui no final, ó. E quando a gente chegar aqui nesses 4 pontos altos, nós vamos repetir esse acabamento, tá? Que é a bordinha mais as 2 correntes. Gente, olha, para a próxima carreira eu já virei, já fiz aqui os 4 pontos altos e 2 correntes, tá? E aqui nós vamos fazer também igual, ó. Nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente em cima do ponto alto, um ponto alto, uma corrente
em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, assim, o que vai diferenciar essa carreira da anterior é bem aqui nesse trabalho aqui de junção, tá? Aqui nós fizemos 2 correntes e um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 3 correntes. E aqui nesse mesmo ponto baixo, ó, nós vamos fazer outro ponto baixo. 3 correntes. E vou repetir, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e aqui um ponto alto, tá? E vamos repetir daqui, né, desses 3 correntes e mais esse trabalho até aqui no final. Chegando aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui de novo, 2 correntes e 4 pontos altos, tá? Gente, fizemos aqui, né? Vou virar o trabalho, nós estamos fazendo aqui 1, 2, 3, 4, né? A 5ª carreira é igualzinha à 4ª, tá? Você vai repetir e fazer tudo igual, tá? E aqui também, ó, 3 correntes, um ponto baixo e 3 correntes. Então, é só fazer a carreira igualzinha essa 4ª. Gente, olha, eu fiz aqui, né, a 4ª e a 5ª carreiras. Vou virar. E agora, nós vamos repetir, tá? Nós vamos repetir da 2ª à 5ª carreira, tá? E vamos repetindo até termos aqui um tamanho. Como é que você vai calcular o tamanho da sua, né? No meu caso aqui, eu vou fazer pra minha mesa, né? Então, eu vou fazer a largura da minha mesa, mais uns 20 centímetros, tá? No meu caso, a minha mesa tem 88 centímetros de largura. Então, eu vou fazer 88 mais 20 centímetros, tá? Que daria 108. Para não ficar 108, né? Aproximadamente, vamos fazer aí 110, tá? E você vai fazer a mesma coisa com a sua. Você calcula a largura da sua mesa e joga aí mais 20 centímetros, tá? E só ir repetindo aqui, da 4ª à 5ª carreira. Quando eu tiver no tamanho lá da largura, né, da minha mesa, como eu falei, mais os 20 centímetros, aproximadamente aí 1,10 m de largura, eu volto pra gente fazer o acabamento. Gente, olha, eu fiz aqui, né, a peça do tamanho, né, do tamanho que fica legal na minha mesa, tá? E eu vou deixar, quando finalizar tudo, eu vou deixar o tamanho direitinho dessa peça, da minha peça, na descrição do vídeo, tá? Lembrando que você pode fazer, né, do tamanho que você, né, quiser ou desejar, tá? Aí, aqui, ó, eu venho, já terminei aqui, então, para finalizar esse trabalho, você tem que finalizar com a primeira carreira, né? Que é essa aqui, ó, onde você faz aqui 4 correntes para fazer a ligação aqui nesses quadradinhos, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, né? E agora, nós vamos finalizar aqui nessa ponta com pontos altos, tá? Então, aqui nós vamos fazer, que na verdade é a primeira carreira, né, gente, que nós fizemos aqui no início. Nós fazemos primeiro uma carreira de pontos altos e depois vem essa aqui com essas 4 correntinhas. Então, agora é só fazer essa de pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui 3 correntes. E sobre cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Ó. Onde temos correntes, aqui no caso, nós fizemos 2 correntes. Então, nós vamos fazer... Opa! Nós vamos fazer 2 pontos altos.
Aqui nós temos, ó, um ponto, em cima do ponto, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, em cima da corrente, um ponto alto. Onde tem ponto alto, vamos fazer ponto alto. Onde tem correntinhas, vamos fazer ponto alto também na mesma quantidade das correntes, tá, gente? Uma corrente, um ponto alto. Duas correntes, dois pontos altos. Então, fizemos aqui, ó. Agora, chegamos aqui nesses quatro correntes. Vamos fazer, então, 4 pontos altos, tá? Então, é só ir seguindo esse esquema até o final da carreira. Ó, 4 pontos altos. E onde tem ponto, a gente faz também ponto alto. Então, é só ir fazendo até o final. Gente, olha, chegamos aqui, né? Fiz a carreira de pontos altos. Agora, aqui nós vamos começar a fazer um acabamento aqui na lateral. Então, nós vamos começar a fazer aqui um ponto picô, onde eu faço 3 correntes, venho aqui, ó, na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Venho aqui nesse primeiro ponto alto e vou fazer aqui 2 pontos baixos. Passo aqui pro próximo espaço e vou fazer também 2 pontos baixos. E vamos fazer um ponto picô. 3 correntes, volto aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui pro próximo espaço e vou fazer 2 pontos baixos. Vou pro próximo, 2 pontos baixos e vamos fazer o ponto picô. Ó. Venho pro próximo espaço, 2 pontos baixos. Pro próximo, 2 pontos baixos. E fazemos o ponto picô, tá? Vamos fazer isso até o final dessa lateral aqui. Gente, aqui, ó, eu fiz aqui, né, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, um ponto picô e ficou faltando esse aqui. Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos e depois o ponto picô. Aí, chegamos aqui nessa parte, tá? Aqui nós temos, ó, um ponto alto, então, aqui nesse ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ficamos com esse trabalho aqui na lateral. E aqui nós vamos fazer. Se você estiver fazendo um tapete, né, e não quiser colocar franja nem nada, então é só continuar fazendo esse trabalho aqui. No meu caso, é uma toalhinha de mesa, né? Então, eu vou colocar aqui umas franjinhas. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Gente, peguei a linha errada aqui. Essa aqui é a linha do início, depois a gente esconde, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui eu vou pular, ó. 1, 2. E aqui no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Espera aí. Vamos pular aqui, ó. 1, 2 e aqui um ponto baixo. E vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Ficamos aqui com 3 pontos baixos, ó. E agora 1, 2, 3. Pulo aqui 1, 2 e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Mais 2 pontos baixos. Ó.
aqui é onde nós vamos colocar as franjinhas, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, vou pular 1, 2, e aqui no terceiro vou fazer um ponto baixo. E vamos fazer aqui mais 2 pontos baixos. E vamos fazer isso até o final. Gente, olha, cheguei aqui ao final, vou fazer 1, 2, 3, né? Aqui nós vamos pular e vamos chegar aqui nas correntinhas, onde nós vamos fazer um ponto baixo. Opa! Desculpa, gente, um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos voltar aqui nessa lateral, ó, fazendo esse trabalho aqui, ó. Então, nós vamos começar fazendo o ponto picô, né? 1, 2, 3, ó. Um ponto baixíssimo. E aqui nesse primeiro ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, ó. No próximo espaço, 2. E agora o ponto picô. Ó. E é igualzinho o outro lado. Então, nós vamos fazer esse lado aqui, né? Novamente, fazendo esse trabalho, né? Com os pontos picôs. E na virada, nós vamos fazer novamente esse trabalho que nós fizemos aqui, né? Pra gente colocar as franjas, tá? Então, é só fazer essa lateral e essa outra, essa ponta aqui, que fica aqui do outro lado. Gente, olha, eu já fiz aqui toda essa parte, ó. Eu fiz aqui na parte de cima, né, pra gente colocar as franjas. E aqui, chegando no final, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente de segurança. E já podemos aqui cortar a linha e esconder as linhas, tá? Bom, gente, eu já adiantei aqui um pouco o nosso trabalho, né? Coloquei aqui algumas franjas. E aqui na lateral, ó, eu coloquei esse fio aqui, né, de malha. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, né? Eu deixei aqui pra fazer com vocês, pra colocar uma franja com vocês. E vou depois colocar, né, o fio de malha desse lado aqui, tá? Pra fazermos a franja, nós vamos precisar de 6 fios, ó. E aí, eu peguei 25 centímetros cada fio, tá? Num total aqui de 6. Vou pegar esses fios e vamos dobrar aqui ao meio. E a gente precisa de uma continha, gente, tem que ser uma continha assim, ó. Com um furinho, né, mais largo, tá? Se você não quiser, não precisa pôr a continha, tá, gente? Então, eu passo aqui e venho aqui bem no meio, ó, e vou passar essas linhas aqui por entre, ó, pelo furinho, né, da continha. Agora, eu venho aqui nesse espaço que nós fizemos, ó, de 3 correntes, né? Nós vamos inserir a nossa agulha de baixo pra cima e eu vou puxar essas pontinhas aqui, né? Esses arcos, na verdade, ó. E aqui eu vou segurar, pode ser com a mão mesmo, ó. E você vai passar essas peças aqui, ó, aqui por dentro. E agora é só ir organizando aqui. E no final, você empurra aqui a continha, tá? Se quiser, você pode pôr aqui e pingar uma gota daquela cola de secagem rápida, né? Então, agora, gente, que nós colocamos aqui as franjas, você vai pegar uma tesoura, né? E você vai ajeitar aqui as pontas, né? E vai cortar aqui, ó, cada franjinha, tá? Pra que elas fiquem assim, retinhas, tá? Aqui não ficou, então deixa eu ajeitar.
Ó. E vamos fazer isso em todas elas. Gente, agora aqui falta a última parte, tá? Que é colocar esse aqui eu tô utilizando um fio de malha, né? Que eu tinha aqui, que sobrou. Então, eu tô utilizando. Mas você pode colocar uma fita, né? Pode pegar um barbante numa cor que você gosta e cortar, né? Vários fios e passar aqui. Então, e pode também usar um fio de malha. Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar um fio de malha. Eu vou colocar esse fio de malha aqui numa agulha mais grossa. E eu já passei de um lado, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu passei, né? Então, eu venho aqui com a agulha, ó. E a gente vem e começa a colocar aqui, ó, fazendo assim, passa em um por cima e no outro por baixo, ó. E aí, depois a gente organiza pra ficar tudo do mesmo lado, né, ó. Então, você ir passando isso aqui dessa forma, ó, até chegar lá do outro lado, tá? Ó. Gente, olha, quando a gente chega aqui no final, ó, tem aqui, nós vamos passar e nós não vamos subir, tá? Nós vamos finalizar essa peça aqui por trás, ó. Então, aqui a gente pode tirar. E aqui nós vamos virar esse trabalho, porque quando a gente passa, né, ele vai virando. Então, nós vamos deixar aqui nesse lado aqui, ó, né, que tem essas listrinhas, ó. E eu vou costurar essa peça aqui por trás. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz a costura. Gente, olha, aqui por trás, ó, você vem e coloca só uma ponta aqui, tá? Ó. E eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, passar pra cá e vou envolver. Ó, vou passar a outra ponta aqui, ó. E aqui nós vamos puxar a linha. E aqui nós vamos deixar uma ponta que depois nós vamos esconder essa ponta, tá? Então, aqui eu vou passar novamente, ó. Passo a agulha aqui, ó, por trás. Ó. E vou segurar aqui essa ponta, ó. Agora, eu vou passar esse aqui no meio, ó. Essa agulha, bem no meio da peça, ó. Pra segurar mais ainda, né? E ela não... Pra que ela não consiga, né, sair. Então, eu venho aqui, ó. Passo. Venho aqui por trás e vou novamente chegar aqui, ó. E agora, eu vou de novo aqui no meio. Ó. Agora, eu vou pro lado de lá. Venho aqui novamente. Ó. E a gente vai fazendo esse trabalho para deixar aqui um trabalho bem feitinho, né, gente? Ó. Aqui já tá preso, aí eu venho aqui na pontinha de um ponto, ó, e vou dar um nó. Ó.
E agora que a gente deu o nó, nós vamos esconder aqui essa linha. E aqui já posso cortar. Agora, nós vamos esconder essa ponta de cá. Aqui é a mesma coisa, eu tô aqui, eu venho aqui numa pontinha, ó, e vou dar um nó. Ó. Aqui é só esconder, né? Ó. E aqui também já podemos cortar. E aqui nós vamos cortar também uma pontinha aqui, ó, pra ficar um acabamento legal. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Você vai desvirando aqui, até essa cordinha aqui, né? O fio ficar bem retinho. Lá na ponta, a gente faz de novo essa costurinha aqui do lado avesso, tá? Bom, gente, aqui está a nossa peça já pronta. Olha como ela ficou linda, gente. Aqui, ó, estão as franjas. Ó. Então, é uma peça, uma toalha bem prática para você utilizar no dia a dia, né? Para fazer suas refeições. E eu achei que ficou a coisa mais fofa, né? Vou usar essa toalhinha sempre aqui na minha casa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê uma curtida aí pra gente, divulga o vídeo para amigas, amigos, pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Até o próximo vídeo.